Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 2 de agosto de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje a gente tem aí uma abertura do nosso índice futuro em queda de 0,5%. Fruto, acho que primeiro de uma série de balanços que aconteceram aí. O que me chamou a atenção foi principalmente do Itaú, que apesar de ter tido mais uma vez um lucro muito bom, né? Veio bem abaixo aí do trimestre passado, e isso de certa forma não é algo tão interessante para o curtíssimo prazo, né? E também fruto de queda de bolsas no mundo inteiro, né? Principalmente na Europa, onde um estudo que é feito de tempos em tempos da saúde financeira dos bancos e da capacidade que eles têm de enfrentar a crise tem assustado um pouco os investidores. Então, principalmente os bancos e as empresas de energia elétrica sofrem na Europa. O índice futuro americano também aponta uma leve queda, 0,20, 0,30 de queda. A boa notícia é exatamente que o petróleo sobe 1,5% depois de uma sequência bem forte de quedas e, de certa forma, alivia um pouco aí a vida, principalmente de Petrobras, que veio com uma queda muito forte ontem, né? A gente tem o início de uma correção no nosso mercado, que começou ontem. Ontem o mercado fez novo topo e acabou perdendo força e descendo principalmente bem forte a partir das 3h30, 4 horas da tarde. Vamos ver até quando o nosso mercado vai corrigir, tá? Outra coisa, como eu falei, que chama a atenção é a temporada de balanço. Saiu o balanço Itaú, Cielo e mais algumas ações interessantes, e essa temporada continua, né? Então é época de muito gap. Nós vamos ver ações que vão ter gaps de 4, 5, 10% de alta de um dia para o outro. Da mesma forma que a gente vai ter ações aí com gaps muito fortes de baixa, como aconteceu, por exemplo, semana passada com o Embraer, justamente por conta desses balanços, né? Então, depois de um momento onde você tem ainda muita ação que caiu forte no primeiro semestre, ainda não se recuperou, e esses balanços podem trazer algo de positivo, a gente também vai ter aí ações que estão muito esticadas e que vão trazer balanços que, apesar de positivos, vão surpreender negativamente a maioria dos analistas, né? Então, é uma coisa que todo mundo precisa entender. Veio o balanço da empresa. Pô, a empresa lucrou 500 milhões de reais e, poxa vida, que beleza, né? Numa crise como essa, a empresa lucrar tanto. Pois é, mas os analistas esperavam um lucro de 600 milhões. E a partir daí você tem queda no curto prazo, justamente porque o balanço veio abaixo das expectativas. Aliás, quando você for ler um balanço, nunca olhe para o número absoluto, né? Eu vi ontem aqui, antes da gente chegar, o pessoal falando aí do balanço de Embraer, como é que pode a Embraer ter caído tanto e tal, não sei o quê. Justamente porque ninguém está olhando, na verdade, para aquele número absoluto, aquele número de 5 bi de lucro, como teve o Itaú, ou 1 bi de lucro, como teve a Cielo. Ninguém olha para aquilo, pessoal. Só quem não entende de mercado, né? O que a gente olha é sempre por que o que esperavam os analistas em relação ao balanço. Então, quando você tem um número muito bom, mas ele veio abaixo do que se esperava, é possível que no curto prazo você tenha uma queda forte daquele ativo que a gente está falando, da mesma forma que quando você tem um balanço, às vezes até com prejuízo, né? Mas esse prejuízo veio menor do que se esperava, o mercado abre em gap de alta no dia seguinte. Então, no curtíssimo prazo, aquele número absoluto não faz nenhum sentido. Não olhem para isso, tá certo? É perda de tempo, você vai ser atropelado pelo mercado se fizer isso, tá certo? É a mesma coisa de você tentar ser campeão da Fórmula 1 correndo de ré, tá certo? Ou correndo olhando pelo retrovisor, não faz nenhum sentido, perfeito? Bom, ontem eu vi muita gente já reclamar do mercado. Pô, eu tô perdendo, né? Não entra na minha cabeça. Depois de 7 semanas seguidas de alta, um dia de correção, tem um monte de gente reclamando que vai perder. E isso, uma hora vai acontecer. Eu não sei nem se é essa semana. Mas uma hora, se a gente vai comprar alguns ativos, ou os ativos que a gente está comprado vão voltar um pouco. Ou se puder só fechar aqui a porta que está dando... aqueles ativos que a gente está comprado vão voltar um pouco, né? A gente pode até dar alguns exemplos, né?
Ontem, é engraçado porque é o seguinte, as pessoas, elas acham, né, que eu ligo de perder oportunidade, né? Então, ontem, mais uma vez, isso já aconteceu com os em Minas e aconteceu ontem com o Goal, né? Vocês me acompanham aqui já há bastante tempo, né? E sabem que eu não gosto de comprar quando o preço estica. A gente passou para vocês uma compra em Goal aqui neste ponto, tá certo? Ela subiu e ontem ela estava rompendo outro topo. Quando rompeu isso aqui, 2,80, mas o que teve de gente, tá certo? Falando, mas como você não vai dar compra em Goal? Olha a oportunidade que você vai perder, né? E tem gente que fala um negócio, acho que as pessoas às vezes até gostam de me irritar. Todo mundo sabe que eu não olho para volume, né? Todo mundo sabe, ou a maioria sabe que eu não é um elemento que é olhado por mim na tomada de decisão. Eu não me considero melhor nem pior do que ninguém, eu só simplesmente opero de uma forma diferente do que alguns do mercado que tem no volume uma referência muito boa, né? E ontem, nossa senhora, principalmente na minha sala ao vivo, o que me falar do volume da Goal, que era um absurdo eu não falar de compra e tal, não sei o quê. Olha só o que aconteceu, né? A Goal está afastada das médias, a gente não deu compra nela justamente por isso, senão, se estivesse perto das médias, teria dado compra independente do volume. Ela foi e voltou. Assim como foi e voltou algumas ações que a gente sugeriu, inclusive, para vocês. O Voo 4 é uma que também foi e voltou, né? Bom, o que acontece é que, principalmente depois de um candle como esse, é muito mais fácil imaginar uma correção do mercado do que esse mercado ficar de lado e depois continuar a subir, né? Pois bem, aí que está a grande sacada de você tentar fazer sempre a coisa certa, né? Ou tentar sempre as coisas do mesmo jeito, ou repetir a sua estratégia várias vezes, da mesma coisa que a gente sempre faz, né? Quem comprou aqui embaixo, né, no ponto certo, no início do movimento, está ganhando 33%. O pior que pode acontecer é voltar a 3, você estopar a operação e sair ganhando 30%, né? Agora, quem comprou no oba-oba porque estava com bom volume a 2,90, 2,80, né, vai passar dificuldade. Em algum momento isso ia acontecer. Só que, como a gente falou, né, essa tendência de alta começou há 7 semanas. Uma das últimas que foram embora foi exatamente a Goal, mas você tem ação que está subindo já há muito tempo. Então agora, se vier uma correção, devolveremos parte dos ganhos, né? O que a gente não pode agora é ter uma legião de gente falando que comprou a R$3 Goal e que, poxa, fiquei com um grande prejuízo, né? Não pode o mercado subir, sair dos 37 mil pontos para os quase 60 mil e a gente ter aí a grande maioria dos que nos assiste nem falar que perdeu dinheiro, né? Isso que seria, de certa forma, até mesmo frustrante para a gente, né? Então, o que a gente tem que entender é que depois de uma alta muito forte, é natural que inclusive venha uma correção, tá? E de certa forma, né, pessoal, essa correção é até boa, justamente para acabar com esse tipo de distorção de preço muito longe das médias, né? Olha só, a gente fez uma perna de alta no Ibovespa, né, de quase 17%, 18%. Isso é uma coisa até incomum, tá certo? Com isso, as coisas ficaram caras, longe das médias e com risco muito grande. Se a gente tiver uma correção, e principalmente se essa correção vier nessa linha aqui, que é o que a gente chama de reteste, o que é muito comum de acontecer, uma linha importante quando é rompida, você gasta muita força para romper essa linha. Então, se vier uma correção a partir daqui, que venha nessa linha, pelo menos, para a gente voltar a subir, vai ser muitíssimo interessante. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, do que a gente está falando. Olha a Petro 4, né? Petro 4 rompeu uma linha de tendência, e veio lá de cima, né, e subiu com muita força, né? A Petro 4, nesse último movimento dela, ela subiu aí 35% em poucos pregões, tá certo? Você comprar Petro 4 depois de uma subida muito forte é sempre muito difícil, mas olha só, ela está fazendo algo que é muitíssimo importante, corrigindo aqui nas médias. Aqui é muito mais fácil de você pensar em compra, e aí a gente começa a pensar de novo em início de movimento, né? Que é o que eu falo para vocês que é o que dá mais dinheiro na análise técnica. Então você tem uma perna muito forte, né, uma correção dessa perna, depois você tem uma outra perna muito forte, correção dessa perna. Se aqui a gente tiver um processo de estabilidade para que a gente tenha no gráfico, no tempo gráfico menor, né,
que é o gráfico de 60 minutos, um pivôzinho aqui, tá certo? Para que a gente consiga observar uma próxima oportunidade de compra, né? Meu, é fantástico, porque olha só, a gente vai conseguir, com stop muito curto, tá certo? Pegar o início de movimento de Petrobras novamente, tá certo? E se ela fizer um movimento muito grande, você vai ter uma relação de risco-retorno excepcional, né? E é o mesmo tipo de operação que a gente tinha aqui quando ela começou a fazer esse movimento, né? É a mesma coisa que acontece, por exemplo, já em Vale, né? A Vale já tem aí alguns pregões que ela não consegue romper o topo, né? Ou que rompe o topo, mas volta. Ontem acabou perdendo força e voltando com força no final do dia, né? Voltando então para perto das médias. E aí você já tem aí, mais uma vez, né, uma possibilidade de a gente ter início de movimento. Eu queria marcar para vocês, olha, o que aconteceu depois de todas as vezes que a Vale voltou nas médias desde que ela começou a subir. Olha o movimento que veio depois, né? É sempre um movimento de alta e a gente pegando o início de movimento, a gente tem condição de fazer boas operações aí, com Vale ou com qualquer ativo. E a análise técnica precisa muito desse início de movimento. Nem tem, tomara que Vale venha de novo aí nessa região para que a gente consiga, no início do movimento, pegar uma outra boa operação, perfeito? Essa semana tinha muitos ativos que estavam em início de movimento e que deram entrada, né? Pode até ser que essas entradas sejam entradas falsas e que essa leva de operações, depois de 8 semanas dando muito certo a compra, acabem dando errado, né? Seria ruim, mas vai acontecer em algum momento, né? BR Malls, BBSE3, a Cielo, né? A CEMIG, que ontem deu entrada, mas já voltou muito, ela chegou a estar subindo 3% da nossa entrada, acabou voltando bastante. CPFE ainda não deu entrada, a Cosan também não, mas a CSMG deu no final do dia e voltou bastante, né? A Elet Meia voltou um pouco também, a Iven, que chegou a estar dando 5% de lucro para a gente, acabou voltando, fechando bem perto do nosso preço de entrada. E a Gol também, que chegou a estar dando quase 6% de ganho e acabou fechando perto do preço de entrada, né? A gente tem que torcer para que essa correção não seja tão forte, para que essas operações sejam estopadas. Tomara que essas operações continuem abertas e que depois da correção elas voltem e cheguem lá nos alvos, que no caso aí de Gol, inclusive, é um alvo bem grande, né? Mas uma correção, de certa forma, vai ser até muito bem-vinda, perfeito? Bom, vamos partir de agora, se puder bloquear o chat só para pensar só as perguntas em relação aí às dúvidas do pessoal, eu vou a partir de agora responder as perguntas de vocês, conversando com o Henrique. André, BR Malls está bonita ainda? Perfeito, tá bonita ainda, ela só vai ficar feia se ela romper aqui 13,49, né? Porque esse é o stop da nossa operação. Enquanto não tiver isso, ok, tá em início de movimento, passou por uma consolidação aí de 8 pregões, que dentro daqueles fluxogramas que a gente utiliza e fala sempre para vocês de tomada de decisão é o que a gente precisa para que o preço volte perto das médias móveis e tomara que ela repita o que ela fez aí durante todo o processo de alta, vem na média, volta a subir no topo, tá? Então tomara que BR Malls continue aí bem interessante, tá ok? O Wagner falando de BBSE é a mesma coisa, né? BBSE também rompeu o topo depois de uma correção de 8 pregões, depois de vir nas médias, vamos torcer para que ela continue a subir a partir daí. Comprada em Gol 4, a gente já mostrou também, bonita também, né? Veio na média, está voltando a subir, também tem início de movimento, tomara que não passe por uma correção muito forte, se vier uma correção de mercado, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ué, por que tá voltando aqui minhas mensagens? Vamos lá. Comprado em Allianz. Explicar por que o Uzi Minas voltou no final do dia. Cara, é renda variável, é assim mesmo. Sobe, volta, sobe de novo, volta. Não tem nenhuma explicação que não seja essa, né? É a maravilha do mercado, né? Renda variável varia e é normal que isso aconteça, perdeu força, né? Também para Uzi Minas é de se imaginar o início de uma correção, tá ok? Vamos lá, André, comprado em PSSA3, é o pedido aí do Bicudo. Então vamos lá, PSSA3. Boa compra, né? Difícil de ser feita porque o ativo estava corrigindo bem forte aqui, né? E de um dia para o outro veio para uma alta bem forte também.
Mas ótimo, rompeu o topo ontem, né? Aqui a minha recomendação é aquela mesma, né? Quando o preço se distancia do nosso preço de entrada, tá? É natural que a gente comece a ter mais cuidado com a nossa operação. A gente não quer agora ser estopado aqui nesse fundo, né? Então, é preciso, claro, guardar uma certa distância do preço, né? Mas essa distância não pode ser muito grande, porque se o preço voltar, a gente já cai fora da operação no meio do caminho. Eu gosto muito de colocar meu stop, né, quando a operação já está no ganho, a 3% do preço de fechamento, no caso aqui, do dia de ontem, né? Então você pega o seu stop, coloca 3% abaixo e aí você deixa de ter um stop técnico e passa a ter um stop baseado em gerenciamento de risco e, poxa vida, você passa a partir daí a gerenciar a sua operação. Quer dizer, se PSSA, né, a partir daqui continuar subindo, mesmo que seja devagar, e continuar subindo, você também vai subir no teu stop até que em algum momento, né, você acabe sendo estopado numa primeira correção mais forte que o ativo fizer. Tá? Ou seja, se a partir daqui ele subir mais 10%, você garante mais 7% pelo menos, porque o stop vai ter sempre 3% abaixo. E a primeira vez que ele perder força e voltar a 3, você cai fora da operação. Então, para a PSSA, eu acho que é só cuidar da manutenção do stop, tá? Bom, em relação às médias móveis que eu estou usando, a gente tem duas médias móveis. Essa roxa, meio rosa aqui, né, é uma média móvel de 17 períodos. E essa laranja aqui é uma média móvel de 72 períodos, tá ok? São duas médias móveis exponenciais. Para quem está usando esse gráfico, que é hoje o gráfico mais usado no Brasil, inclusive, é o gráfico utilizado pela XP Investimentos e pela Clear, você tem, se tiver na Clear, como colocar essas médias móveis automaticamente. Você vem aqui em indicadores, pega o primeiro ícone aqui, que é o Team Clear, e coloca esse aqui, ó, cruzamento de médias TAV EMA 2, tá? Você clicou aqui em incluir, vão aparecer essas duas médias aí para vocês, tá? Comprado em PECAR 4, vamos lá, comprado em PECAR 4, Eduardo está comprado em PECAR. Eduardo, também não é uma compra fácil ainda, né? E eu gosto muito de comprar quando 60 minutos passa a ter tendência de alta, né? Quando eu falo aquele pivôzinho no tempo gráfico menor, né? O que eu estou querendo é um pivô de alta no gráfico de 60 minutos para que eu possa pensar na compra, né? Talvez uma boa compra já seja aqui no rompimento de 49,40. Mas se você está posicionado já, você não quis nem esperar esse pivô, perfeito. O que você não pode fazer é deixar de estopar caso o fundo seja perdido. Então é se preocupar por enquanto com esse stop. Abaixo de 46,60 tem que pensar em cair fora da operação, porque abaixo disso aí a coisa começa a desandar, começa a ficar mais feio o mercado, tá ok? Bom, vamos lá. Comprado em Even 3. Even 3. Essa foi uma indicação de compra minha também. Assim, ela voltou muito, também ficou um candle feio, né? É um candle que se parece com estrela cadente. Ela só não é igual à estrela cadente porque ela não tem corpo real, né? Ela só tem sombra, né? Para cima, um pouquinho para baixo. É um doji que a gente apelida de doji lápide, né? Porque alguém olhou para isso e achou que de perfil parecia uma lápide, né? Eu não acho que é parecido com a lápide, não. Mas alguém lá atrás achou e deu esse nome para esse candle, né? É muito provável, é mais provável vir uma correção a partir desse ponto do que o preço continuar subindo. Quando você tem um candle como esse, você tem duas opções. Ou você coloca seu stop 1 centavo abaixo da mínima do candle anterior, né? Do candle onde você tem o doji lápide, então o seu stop seria 464, exatamente no ponto de entrada e, portanto, você não teria aí nenhum prejuízo, ou se pagou alguns centavos a mais, o prejuízo seria muito pequeno. Ou você pode manter a sua estratégia, acreditar que se vier uma correção ela não vai ser forte o suficiente para pegar teu stop e, portanto, manter seu stop lá em R$ 4,43, tá ok? São essas duas opções aí que eu vejo para Even 3, escolha a sua. Eu vou escolher sempre manter minha estratégia, tá certo? Mesmo que eu seja estopado, vai ter sido no final de 100 operações sempre a melhor decisão, tá? GRND3, comprado em GRND3. Bom, por enquanto aqui não se afastou muito do preço de entrada, eu manteria o stop nela em 46,79. Esse ativo, apesar de ser um ativo difícil de ser trabalhado, porque tem candles muito grandes, está rompendo a consolidação. Para mim, o ponto mais importante aqui seria
17, 24 e depois tem ainda uma dificuldade nos 18, né? Mas tá um ativo bonito, difícil de ser trabalhado, mas bonito, tá? Vamos lá. GGBR4 para venda. JSA, também tem alguém pedindo mais alguma coisa para venda, né? Eu não opero contra a tendência, eu não sou dono da verdade, né? A gente só desenvolvi as minhas estratégias e tem coisas que me deram dinheiro e tem coisas que me tiraram dinheiro. Eu nunca vi muita gente, eu nunca vi ninguém, na verdade, ganhar dinheiro com consistência operando contra a tendência. Então foi uma coisa que eu tentei fazer, vi que não dava certo e parei de fazer. Então eu não consigo passar indicações para vocês de operação contra a tendência porque eu não acredito que isso dê dinheiro. Se eu tiver errado e se tiver uma estratégia que dê dinheiro, beleza, use-a, tá certo? Mas eu realmente não consigo identificar nada que dá dinheiro operando contra a tendência. Então é alguma coisa que eu não penso em fazer. Então, GGBR está em tendência de alta no gráfico diário, né? Na tendência de alta, eu tenho duas opções. Ou eu compro, porque está no bom momento de compra, ou eu fico de fora. Vender na tendência de alta nunca é para mim uma opção. É sempre algo que vai fazer o cara perder dinheiro. Então eu não consigo fazer indicações contra a tendência, perfeito? Comprado em Usiminas a 3,48, o ZIN 5, qual que é o stop? Bom, para a Usiminas 5 eu usaria um stop que é o stop de gerenciamento de risco, né? Ou seja, ela fechou a 3,86. Escolha aí uma porcentagem abaixo disso. Ah, André, vou colocar 5% porque os Minas têm mais volatilidade e não quero ser estopado. Eu vou colocar 3% porque a regra que eu uso é essa, enfim. Mas escolha aí uma porcentagem, coloque seu stop um pouco abaixo e vamos torcer para que esse doji lapse aí não se concretize e que ela não venha para correção a partir daí, tá ok? André, Allianz comprado. Ah, aliás, pulei aqui, quero comprar CSNA3, vamos lá, quero comprar CSNA3. Perfeito, Alex, precisa de um pouco mais de paciência, né? Ela já não está mais em início de movimento, quer dizer, o início de movimento dela foi aqui, né? Ela deu compra aqui nesse ponto, quando ela rompeu esse processo de consolidação, fez uma grande perna de alta, né? Só do rompimento até a máxima dela, ela subiu 42%, agora está passando por uma correção. É esperar essa correção acabar. Quando 60 minutos fizer um pivô de alta, olha só como 60 minutos está caindo, né? Está em correção. Daqui a pouco, 60 minutos vai ter um topo sendo rompido. A hora que esse topo de 60 minutos for rompido, a gente pensaria em compra novamente de CSNA3, tá ok? ALSC3, Allianz, foi uma das que também corrigiram ontem, né? A Allianz rompeu uma linha de tendência, tentou ficar acima dela, mas acabou perdendo força, né? E para mim ela fechou até abaixo da linha de tendência de alta. Olha, eu enxergo em Allianz, né, um stop aqui abaixo dos R$14. Eu acho que é exatamente aí o que você está falando, né? Então abaixo desse ponto stop a operação e vamos torcer para que ela comece a ganhar força a partir daqui para voltar para subir. Aliás, se tiver aí alguma condição de compra a partir desse ponto, é uma que eu começo a ficar bem atento, tá? Porque parece que vai ficar bonita a partir daí para pensar numa compra, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gol tinha uma recomendação, mas não peguei, Martim, falando. Dá para pegar caso o preço volte? Dá para pegar caso o preço volte. Mas nunca é o ideal, né? Porque eu não entendo. É mais ou menos assim que funciona para mim. Assim, eu não consigo entender porque que vocês não pegam no momento certo, né? Mas olha só, o negócio está aqui embaixo, tá? Tá de lado, tá no início de movimento, né? Aí você olha e fala, cara, se romper essa região, vai ficar interessante, né? E claro, a gente, neste ponto, a gente quer estar a favor do fluxo, né? Aliás, fluxo é uma coisa que hoje muita gente fala. Então, o fluxo é de compra, de repente esse ponto é rompido. Portanto, aqui tem o início da operação, né? O que a gente espera a partir do rompimento desse ponto, né? Que o preço suba com bastante força, né? Então, o que aconteceu em Gol? O preço subiu com bastante força, né? Só que aí, chegou no final do dia, essa força começou a mudar. Qual que é o fluxo agora? O fluxo é exatamente o inverso do que era o fluxo aqui. Ou seja, este ponto agora é o mesmo, mas não é tão bonita a compra aqui como era no primeiro momento. Por quê? Porque aqui, quando você comprou, né, no começo do pregão, o fluxo era
de compra forte, né? E agora o fluxo é de venda forte também, porque voltou na mesma velocidade que subiu. Mas o ponto continua sendo muito importante. Então, de repente, voltando a subir a partir daqui, você paga até alguns centavos mais caro, mas você pega de novo o fluxo vindo para cima e não o fluxo vindo para baixo. Então esse é o único cuidado que você tem que tomar, tá ok? Vamos lá, Cris tá querendo saber, tá comprado em TSA4, vamos lá. E TSA4 passando por um processo aí de correção na média móvel, que é bom, né? Principalmente se ela não romper esse fundo, acaba dando força para ela. Tem balanço da empresa. Eu não gostei do balanço, para falar a verdade. E se vai subir ou cair, deixa com o mercado daqui a pouco, daqui a meia hora a gente descobre, né? Mas eu acho que se eu tivesse que apostar agora, apostaria num gap de baixa e não de alta. Mas você tem que torcer para não romper esses 8,15. Eu acho que esse aqui é o ponto que se eu tivesse comprado eu estoparia minha operação, tá? E para cima, e resistência em 8,50, para cima disso fica bonita. Eu acho que, se não me engano, esse ponto está muito próximo aí do topo histórico, né? 8,50, exatamente isso. Rompeu esse topo histórico, ganha caminho aí para subir muito mais. Então é esse ponto que você precisa do rompimento para que a coisa ande com ela, tá ok? A Loop 11 comprado, e o Guilherme perguntando de a Loop 11 para comprar e o Ismael falando de a Loop 11 para compra. Pois é, olha, a Loop 11 para compra não dá, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o alvo de a Loop 11, né? Essa linha verde, quando eu faço alguma indicação, é o alvo da operação, não ponto de entrada, tá? Então, se está comprada a Loop 11, beleza, ótimo. Pega o preço de fechamento de sexta, né, que foi o preço mais alto, joga 3% para baixo ou 4% para baixo. E esse é teu stop. Parabéns pela operação, chegou no alvo, até passou o alvo, quem sabe volta a subir mais a partir daqui. Voltou um pouco mais, você cai fora da operação, mas não dá para pensar em entrada agora, né? Agora você tem aí uma perna de alta de 40%. É difícil pensar numa entrada da operação aí, tá? O Renato está falando que a QGEP deve despencar com a prisão do diretor pela Polícia Federal. É a mesma empresa, na verdade, é a Queiroz Galvão. Quer dizer, são empresas diferentes, mas tem a mesma, o mesmo dono lá em cima, né? Imagino que vai sofrer um pouco. Aí que... E é engraçado, né, que às vezes a gente recebe críticas sobre alguma coisa que a gente fala durante algum tempo, mas a gente acaba não mudando de opinião, né, porque a experiência mostrou para a gente que tem algum tipo de risco que não vale a pena correr, né? Então, por exemplo, o pessoal continua falando de OIBR4, né, que é uma empresa que pode, a qualquer momento, por exemplo, deixar de ser negociada e quem está investido nela perder todo o dinheiro ou ficar com esse dinheiro preso por um ano e meio. E as pessoas não sabem que existe esse risco, portanto, desconsideram isso e estão aí felizes da vida porque estão fazendo 15%, 20% com ativo, né? Ou até mais, né? Ela subiu até muito mais do que isso. Só que eu já vi acontecer de ativo que subiu bem mais do que isso e num determinado dia, olha, hoje não vai ter mais negociação, ela está suspensa e fica um ano e meio e quando voltou caindo 80% do preço que estava um ano e meio atrás, né? No caso, isso aconteceu com a Gen 11, né? Que era uma ação que hoje acho que ele nem é negociada mais no mercado, né? Foi a última vez que eu vi isso acontecer. Então é tipo de risco, né, que você fala, puxa vida, né, não vale a pena correr. Eu tenho conversado com vocês a respeito dessas empresas que, vez ou outra, falam nessas operações da Polícia Federal sobre essas empresas. Uma é exatamente a JBSS, né? Quando alguém fala de JBSS, André, o que você acha de comprar JBSS? Eu falo, cara, tá até um gráfico bonito para compra e tem mesmo, né? Mas será que vale a pena, né? Imagina você tá comprado num negócio desse e de manhã tem mais uma fase de uma operação qualquer dessas que a gente vê todo dia. E essa empresa, que eu não sei se é culpado ou não, né, e nem me cabe a mim ficar falando sobre isso, mas que existem indícios e ela tem sido por algumas vezes acusada, você tem lá a Polícia Federal na sede da empresa, né? A empresa amanhece caindo 8%, 10% e você tem um prejuízo muito maior do que era o planejado. Por isso, pessoal, num dia como esse, né, que esse cuidado que a gente tem acaba sendo justificado, né? Então é por isso que esse tipo de ação, esse tipo de empresa, a gente tem evitado falar com vocês nos últimos momentos, tá? Enfim, acaba que em algum momento esse cuidado é justificado, tá? Vamos lá,
comprar BTOW3, o Ricardo está falando aí de comprar BTOW3, vamos lá falar de BTOW3, Ricardo. Eu acho que neste momento, né, eu já não compraria mais BTOW3, por conta de uma falta de ter um bom gerenciamento de risco, né? Ela subiu muito rápido, não deixou stop nos 60 minutos, o teu suporte está aqui, a tua resistência está aqui. Se você comprar agora, né, você vai ter um alvo menor do que é o teu risco. O teu risco é daqui para baixo e o teu alvo é daqui para cima. Então o ideal para BTOW3 é que ela faça esse movimento aqui que eu vou traçar para vocês, até mesmo num gráfico de 60 minutos, ou seja, venha para um pouco de correção, para deixar aqui um ponto de stop e depois volte a subir. Aí a gente pega o topo do rompimento aqui com stop adequado aqui nesse fundo, criando uma condição mais interessante aí para compra, tá? Só diminuir o tamanho desse stop a coisa já fica muito mais interessante, tá? Vamos lá. O que você achou do resultado da Cielo? É um resultado razoável, tá? Não foi nada de espetacular, apenas razoável, tá? Não me empolgou muito, não. Mas eu também não tive tempo, um balanço, como eu falei para vocês mais no começo aí da nossa transmissão, ele não pode ser simplesmente a gente chegar à conclusão de como ele é, lendo lá quanto que foi o lucro, quanto que foi o EBITDA, enfim. A gente tem que dar atenção para aquilo lá, entender todas as variáveis. Eu não tive tempo de estudar a fundo aí o balanço nem de Cielo nem de Itaú. A primeira, en passant assim, o de Cielo foi ok e o de Itaú foi ruim. Mas eu acho que nada melhor do que esperar o mercado abrir, daqui a 20 minutos ele abre para a gente entender muito bem como é que serão esses balanços. Bom, eu não vou estar aqui com vocês quando o mercado abrir, mas vou estar lá na sala de análise da Clear. Convido todo mundo a participar, inclusive quem não é cliente, tá? É bem fácil acessar. O caminho é esse aqui, ó. Você vai entrar no site da Clear, clear.com.br, vai vir aqui em Trading Room, clicou aqui, você desce até visite a sala de análise, clicou aqui, vai abrir uma página onde você vai colocar o seu nome e depois clicar aqui, né? Depois clicar em login, você vai ter acesso à minha sala. Eu fico lá durante boa parte do pregão, fazendo as minhas recomendações de day trade, swing trade, conversando bastante aí lá, tirando dúvidas em relação até a aspecto operacional de mercado. Fica o convite para vocês participarem, perfeito? Desejo a todos um excelente pregão e até amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã aqui mais um Bom Dia Mercado. Tchau!